Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de colocar a situação de agradecimento aos serviços prestados do Claudinei de Oliveira e dar sequência aqui na apresentação hoje, né, do nosso novo executivo, Toninho Cecílio, com uma vasta experiência dentro do futebol, chega aqui para nos ajudar e cumpriu muitas funções dentro do futebol e chega aqui para prestar seu serviço em apoio a gente aqui, para podermos somar aqui e fazer um bom trabalho nessa sequência de Série B. Toninho, seja muito bem-vindo, sucesso e êxito aqui conosco. Também hoje vamos apresentar nosso novo treinador, Júnior Rocha, com mais de 150 partidas pela Série B. Fez um excelente trabalho na Inter de Limeira esse ano no Paulistão e chega aqui para desenvolver seu trabalho junto ao Guarani. Júnior, muito sucesso, felicidades aqui com a camisa verde e branca do Guarani e que tenha muito êxito. Obrigado. Com certeza vai ser uma passagem com êxito. Júnior, tudo bom? Aqui, tudo Vinícius bem. Abarca, TV Bandeirantes. Primeiramente, seja bem-vindo, né? Eu queria saber como que foi essa negociação sua com o Conselho de Administração do Guarani. Você que fez também um belo trabalho aí pela Inter de Limeira. Como que é essa chegada aqui no Brinco de Ouro? Obrigado. Primeiramente, falar para vocês que não cabe no meu coração a alegria de estar aqui, num clube grande do tamanho do Guarani, mesmo tendo passagens aí por Santa Cruz, que é um time grande do Nordeste, e CRB, que é outra equipe grande do Nordeste. Com certeza o Guarani é o maior desafio da minha carreira, né? Eu me sinto extremamente pronto para esse desafio. Tenho certeza que nós vamos ter muito êxito aqui, né? Um trabalho muito coletivo e pura coletividade, né? Com uma estrutura formidável como tem o Guarani, um elenco sensacional, com características peculiares e muito boas. E a negociação, como outras aí, né, na minha carreira, elas foram pautadas por seriedade, comprometimento, muita seriedade, muita honestidade, né, de saber o que nós temos pela frente, os desafios que nós temos pela frente, as responsabilidades. Então, agradecer em nome de toda a diretoria, né, o Danilo, o presidente André, Toninho Cecílio, pela grande oportunidade que estão me dando aí. Eu tenho certeza que entregarei tudo que eu tenho para dar aqui. Júnior, boa tarde. Boa tarde. Da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo ao Guarani. Obrigado. E a minha pergunta é que o Guarani venceu 2 partidas nos últimos 22 jogos. Então, como você chega para trabalhar o psicológico dos jogadores para voltar a encontrar os caminhos das vitórias? Ótimo. Não, primeiro que é um grupo experiente, né? Eu acho que todos tiveram as oscilações já nas suas carreiras aí. Nós temos que estar preparados para isso. Senão, nós não estaríamos aqui ou os atletas não estariam aqui. Tenho certeza que todos, sem exceção, passaram por oscilações. Aí a oscilação no Guarani passou. A partir de agora, zeramos, né? Já de antemão, né? Pedir para o torcedor, encarecidamente para o torcedor, nos dar um voto de confiança, né? A gente precisa ter essa confiança para recuperar também a questão de performance dos atletas, e nós vamos conseguir com muito trabalho, com muita dedicação, focar aqui, né, nesse jogo contra o Santos, que é muito importante, iniciar bem, né, fazer uma grande partida lá e por que não vencê-los. Eu acredito muito no potencial do grupo aqui. Então, cara, pode ter certeza absoluta que nós vamos recuperar muitos atletas. Então, de novo, né, não ser repetitivo, mas encarecidamente para o torcedor esquecer o que passou, né, porque nós temos que focar nos que estão aqui. Quem vai resolver nossos problemas são os atletas que estão aqui, não os que não estão. Então, pode anotar o dia e a hora que eu estou falando isso, né, que muitos atletas que hoje são questionados aqui, vão voltar a render o que eles já renderam, porque nós vamos tirar deles exatamente o que eles não deram nos outros lugares ali. Pode confiar. Né? Dirigindo a Inter, inclusive ganhou. O que você já conhece desse elenco que você vai trabalhar durante essa temporada? Já trabalhou com alguns jogadores? Tem algum específico que você conhece melhor? O atleta que trabalhou comigo agora na Inter recentemente, que foi emprestado para lá, o Lima, né, tá no elenco aqui, atleta muito comprometido, cognitivo muito bom, cara que treina pra caramba mesmo, muito dedicado.
O restante eu conheço de jogar contra ou do mercado mesmo, né? Te confesso que muitos desses jogadores estão no meu banco de dados, então eu tenho muita alegria, né, de poder, nesse momento agora, tá conduzindo o trabalho com eles. Características muito boas, né, para o modelo de jogo que eu gosto. Jogadores que são técnicos. Obviamente, a gente sabe das carências hoje que existe aqui, questão de intensidade, um pouco mais de pegada. Estamos por dentro de tudo, né? Avaliei alguns jogos do Guarani já, mas pode ter certeza, como eu falei antes, nós vamos tirar deles o que eles não deram até então. Isso eu me comprometo com isso e vocês podem me cobrar. Porque diante desses modelos que eu gosto, dessa metodologia de trabalho, dessa filosofia de trabalho, metodologia de treino, não tem como dar errado. A gente consegue extrair do atleta, recuperar alguns que estão, né, em débito, em performance aí. Mas, cara, a receita do sucesso é muito trabalho, muito comprometimento, abrir mão dos seus objetivos pessoais para cumprir os objetivos do clube. Isso é a primeira coisa que nós temos que saber, que os objetivos do clube é mais importante que os objetivos pessoais, e diante dessa coletividade aí, potencializar o individual dos atletas. Tudo bem, Júnior? Antônio Lupe, Rádio CBN, seja bem-vindo ao Guarani, muito sucesso. Obrigado. Quando você fala em resgate, a gente logo vem na cabeça o torcedor do Guarani. Você está chegando agora, você vai conhecer o elenco, mas a gente, quando fala em resgate, a gente imediatamente já pensa no Chay. Não tem jeito, que é um cara que é diferente, que é um cara que foi contratado como um grande camisa 10, só que ele ainda não conseguiu jogar nessa temporada. A gente também tem a informação de que a questão física pode ter atrapalhado ele um pouquinho. De que forma você, conhecendo o futebol, pode tentar resgatar principalmente esse jogador que pode ser aí um fator diferente para o Guarani dentro da divisão? Não, perfeito. Na verdade, sim, eu estou chegando agora, então eu vou me inteirar de algumas situações, mas essa situação do Chay, eu gostaria de depois passar para o Toninho. Eu não quero deixar de te responder, por favor. Não me interprete mal, tá? Peço desculpas já de antemão, mas depois o Toninho conclui essa questão do Chay, tá bom? Tá bom. Só porque eu tô chegando agora, então eu tô me inteirando ainda, tô meio perdido, tá? Boa tarde, Júnior Rocha, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Guarani e obrigado. Sucesso, que o seu sucesso com certeza vai ser o sucesso do Guarani Futebol Clube. Falando um pouquinho de esquema tático, Júnior, a nova geração de treinador, e eu acho que reputa a ti, a ser da nova geração, jovem, 41 anos, né? Tem hábito de jogar no 4-3-3, virou quase que um método de jogo, né? Com dois extremos mais abertos, compor a linha e tal. Só que para isso precisa de muito material humano, né? Não é só o esquema. Eu queria saber como você enxerga essa questão do esquema tático, qual o modelo melhor que você prefere jogar e se você costuma se adaptar ao elenco considerando o material humano, característica de cada jogador que já está no elenco, considerando que a janela só vai abrir em julho. Perfeito. Eu não tenho como o treinador não se adaptar, né, com as peças que tem, a não ser que tu consiga participar da montagem, né? Quando tu não consegue participar da montagem, não consegue trazer as características que beneficia o modelo preferido, e eu acho que é o caso agora aqui, mas eu vejo aqui dentro do elenco peças não só fundamentais, mas como assim, é muito importante no modelo que eu gosto. Então eu vejo o elenco com muito potencial, essa questão de resgatar confiança, cara, nós somos extremamente profissionais, eu acho que o atleta está acostumado com essas oscilações, o que falta às vezes é um pouco mais de cobrança, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de pegada, um pouco, sabe, cada um tem a sua metodologia, cada um tem a sua forma de lidar com o atleta. Mas vendo o cenário do Guarani hoje, que, cara, é início de campeonato, teve muitos campeonatos de Série B aí que equipes mesmo que eu estava iniciaram mal e o pessoal foi evoluindo. Eu vejo o Guarani com esse potencial aí de ter peças para fazer variações. Eu não tenho um preferido, assim. Eu tenho que os atletas se adaptam melhor. Tanto é que na minha chegada agora, a primeira coisa que eu vou fazer, e falei para todos aqui, é ver onde o atleta prefere jogar, onde ele mais rendeu na carreira, onde eu posso tirar mais dele. E aí, diante disso, nós vamos montar um modelo. Mas eu já tenho mais ou menos na minha cabeça o que a gente pode fazer aqui. Tá bom?
Júnior, boa tarde, né? Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas, prazer, seja bem-vindo ao clube. Você falou agora na sua última resposta sobre intensidade, foi uma das cobranças até do torcedor e da imprensa ao longo do Campeonato Paulista e agora no início do Campeonato Brasileiro. O Guarani acabou não marcando nenhum gol e você, comandando a equipe da Inter de Limeira, a Inter teve um dos melhores ataques do Campeonato Paulista nesse estadual deste ano. Eu queria saber da sua visão de jogo, dessa intensidade que faltou muito para o Guarani, principalmente no meio de campo. A gente vê aqui que você gosta de utilizar um 4-4-2, um 4-3-3, mais a intensidade no meio de campo, o ataque, o que você vê, quais são as suas características como treinador, como você gosta que seu time jogue? Perfeito. Esse problema ali foi legal, essa tua pergunta, porque o ano passado a Inter no Paulistão fez 4 gols. Imagina, Paulista todo, 4 gols, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. E a gente conseguiu esse ano aí equilibrar ali, né? Equilibrar. Porque eu acho assim, a gente vai ter um time ofensivo, mas não vulnerável. Para isso precisa um equilíbrio, né? Isso precisa o dia a dia também para a gente evoluir. Nós temos atletas aqui com potencial enorme, que já passaram por um time grandes, né, que tem essa capacidade de aguentar essa carga de função. Não estou nem falando de pressão externo. Essa questão de intensidade, hoje, nós estávamos comentando ontem, eu acho que hoje tu falava de futebol, todo mundo fala de intensidade, né? Mas assim, intensidade não é correr errado, é correr certo. Então, por isso que existem os trabalhos táticos, o conceito de trabalhar o modelo de jogo em linha ou não. Nós temos atletas aqui e já pedi isso e já tenho essas informações em mãos que a equipe está bem fisicamente. Então, o que nós temos que fazer é tirar mais deles mesmo. Essa questão de orientar, dar a função correta para ele, e aqui vai ter isso, né? A função minuciosa defensiva e a função ofensiva, tentar ter o estilo de jogo que eu gosto, ter as movimentações sincronizadas e organizadas. O atleta precisa saber o que fazer com a bola e sem a bola, por que fazer e por que não fazer, a hora de fazer, a hora de não fazer, tem que ter essas informações. É um jogo posicional, mas esse jogo posicional não significa que tem que ficar na posição. Nós vamos ter nossas movimentações nesse jogo posicional aí. Obviamente, por fazer muitos gols, tem que ter um time ofensivo, mas eu acho que isso, cara, de ter ofensividade ou não, é mais ajuste de posicionamento. Porque o que eu vejo sempre que eu chego nos times é que os beirados não fazem gols, mas aí eu vou ver questão de posicionamento, se pisa dentro da área ou se não pisa. O meia também não faz gol, mas está sempre tentando pegar a bola no pé do volante, pegar o pé no zagueiro, sempre longe de onde ele tem que estar. Eu acho que esses detalhes aí, maneira de a gente trabalhar perfeccionista, eu acho que vai agregar bastante aqui. Porque tem características muito interessantes aqui. Pessoal que finaliza bem, e esse pessoal não pode estar longe da área, né? Então, um atleta que tem 1 para 1, esse atleta tem que ter uma amplitude melhor, tem que ter espaço para receber a bola. Enfim, aos poucos nós vamos conhecendo, vocês vão entendendo. Ô, Júnior, voltou para mim? Aqui novamente. Vou te fazer uma outra questão a respeito de Série B. A última vez que você jogou foi em 2018, né? Quando ainda a SAF estava meio que engatinhando no Brasil. Hoje a gente vê que tem Coritiba, tem América, o Goiás não mas está quase entrando já nesse modelo. Queria saber o que mudou da tua última Série B para que você enxergue o que acontece agora nesse mercado do futebol com o Guarani, onde tem clubes com investimento altíssimo. A gente já vê movimentos aí de mais futebol, de grupos de emissoras. Perfeito. O que você entende, o que mudou desde a sua última participação em Série B para que você vai começar a disputar agora com o Guarani? Ótima pergunta. Eu acho que está muito mais organizado o futebol brasileiro, todos os anos, todos. Tem muito mais equipe organizada do que desorganizada. Eu acho que o futebol evoluiu muito em estrutura. Hoje nós temos muito mais condições para fazer o atleta evoluir, muito mesmo. Hoje tem o staff, tem muito mais analista de desempenho na comissão técnica, tem analista de mercado que a gente pode fazer, faz com que o clube erre menos, né, nas suas contratações. Os gramados estão melhores, os árbitros estão melhores. Hoje a gente tem VAR, né, coisa que não tinha antes, isso faz mais justiça. Pô, cara, por isso que eu tenho a maior alegria de ter trabalhado tanto, e eu tive convite antes para voltar à Série B, sou bem sincero, e não quis largar os trabalhos que os últimos 3 anos duraram mais de 1 ano nos clubes, mas eu fico muito feliz de estar voltando à Série B num clube que nem o Guarani, com essa oportunidade aqui, com condições de brigar por acesso, né? Eu sei que o CRB é grande, o Santa Cruz é grande, enfim, esses times que eu passei, principalmente o CRB na Série B, mas nunca é cotado por acesso, né? E o Guarani sempre é uma equipe muito forte, é um clube de muita tradição. Eu tenho certeza que vamos fazer uma grande Série B.
Toninho, tudo bom? Vinícius Abaca, aqui da TV Bandeirantes. Primeiramente, seja bem-vindo ao Guarani. Queria que você falasse, comentasse como foi esse convite também para o Guarani, né? Essa chegada, seus principais objetivos né, nesse cargo de executivo de futebol do Guarani e também, se puder, já complementar a situação do Chay aí no elenco. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui no Guarani. Um clube que eu aprendi a respeitar bastante desde muito cedo, sub-17 do Palmeiras. Joguei muito contra aqui Wagner Mancini, aquela turma, né, geração Neto, enfim. Naquela época o Guarani era um dos maiores formadores de jogadores do futebol brasileiro, ainda tinha a lei do passe, né? E para mim é uma responsabilidade muito grande, muito forte. Eu fui 3 anos diretor executivo do Palmeiras, 1 ano e meio do Fortaleza na Série A, antes dessa ascensão do Fortaleza. A gente já tinha pisado na Série A em 2005, fui muito feliz lá e retornei agora a essa função na Portuguesa, definitivamente, né? Então, eu vejo que para mim é uma oportunidade, já que eu tenho retomado, tive um clube aí desde a minha retomada, para mim é uma oportunidade também que eu preciso dar certo, eu preciso conquistar, preciso fazer campanha boa. Eu estou num clube que dá muita visibilidade também, se as coisas derem certo, tem pressão, tem muita cobrança, a gente sabe disso e respeita isso, precisamos muito do nosso torcedor, a gente traz o torcedor através de resultado. O meu foco sempre muito é em resultado, de curto prazo, de médio prazo. Eu preciso atingir essas metas muito rapidamente. É um perfil que eu tenho quando eu era treinador, como executivo eu trago esse perfil, continuo com esse perfil também. E a gente trouxe um treinador, né, Júnior, seja bem-vindo aí, aproveitando, que também tem muitas características que a gente admira. É um profissional que precisa dessa oportunidade, estava buscando essa oportunidade, e muito sério, né? Muito organizado taticamente. O histórico dele, eu conheço o Júnior há bastante tempo, desde o início dele na Luverdense, quando, com a menor folha da Série B, ele ficava em 9º, ficava em 10º, né? E tirei licença de treinador com o Júnior. Eu recebi, voltando à sua pergunta inicial, né? Eu recebi uma ligação terça-feira à noite. O meu nome já tinha sido ventilado aqui, mas eu achava que o Guarani já havia escolhido outro caminho, sem problema nenhum. Mas acabaram me ligando, o Danilo me ligou na terça-noite, juntamente com o presidente, e foi muito rápido, porque eu queria muito vir para cá. Eu queria bastante vir para cá. O Danilo tá de prova disso, não coloquei nenhum obstáculo. Rapidamente eu quis entender o nível financeiro, o orçamentário do Guarani para esta função e me adequei rapidamente ao que eles ofereciam. Correto, Danilo? Por quê? Porque eu sei o tamanho deste clube, né? E havia uma intenção do clube inicial de trazer o Júnior. E eu imediatamente achei uma ideia muito interessante e quis entrevistar o Júnior para justamente... nós ficamos 1 hora ontem, já vim para cá ontem, né? Tive reunião com o conselho, e em seguida conversei bastante com o Júnior Rocha, para também já adiantar qual é a minha postura como executivo e também indicar a ele, né, que... qual é a minha linha de trabalho? Como são os treinadores, o executivo também tem perfis. E o meu perfil é um perfil de condução do projeto. Não sou só um contratador de jogadores. Eu sou um condutor do projeto. Eu acho que é dever do executivo apresentar isso também. Porque... hoje temos as janelas, eu estou com a janela fechada, mas eu entendo que eu também posso contribuir muito na condução do projeto, tá? Então, foi assim a contratação. Eu vim já na manhã seguinte para cá,
terminamos alguns detalhes aqui, junto com o conselho todo. Gostei muito do conselho, gostei muito das pessoas, pessoas educadas, pessoas de nível, e gostei bastante. A minha impressão inicial é bastante positiva, e com a chegada do Júnior, que é um treinador que eu admiro, acompanho, eu tenho certeza que, junto com o Danilo também, que nós vamos trabalhar em conjunto, o Danilo continua como superintendente e meu superior hierárquico, mas a gente vai trabalhar muito próximos um do outro, vai ser de muita valia a experiência, o conhecimento que ele tem do clube e do elenco, né? Eu tenho conhecimento do elenco, mas à distância, né? É um pouco diferente. Eu tenho 4, 5 jogadores que trabalharam comigo. Caio Dantas, o Lucas Paraíso, que foi formado lá na Portuguesa, acompanhei muito de perto, eu assisti todos os jogos do Sub-20, ele fez quase um gol por jogo no Paulistão Sub-20, através de um projeto que eu contratei o coordenador da base, eu contratei o Alan, treinador do Sub-20, e coloquei as diretrizes para a formação de um elenco de Sub-20 de último ano, para a gente bater nas cabeças, e fui semifinalista do Paulistão Sub-20, tirando o Palmeiras no Allianz. E o Paraíso foi o artilheiro dessa competição, né? Mas não fui eu que trouxe, a diretoria já tinha contratado antes da minha chegada, tá? Coincidentemente. Já levei para a Portuguesa, onde nós fomos campeões da Série A2, quase que invicto, né? O França era titular também. Eu tinha trazido ele do Paraná Clube, quando o Paraná caiu para a Série D. Eu fiz esse investimento no França e ele correspondeu plenamente, foi titular daquela equipe e com um excelente aproveitamento, inclusive, tá? Outro jogador que trabalhou comigo já, o Luan Dias, 2 vezes que eu fui treinador do Água Santa, e ele foi meu jogador também. Admiro muito esse atleta. E o Pegorari era a base do Palmeiras quando eu era diretor esportivo lá. Ele chegou em 2009, se não me engano. Ele começou a carreira dele lá. Bom, enfim, gente, desculpa que eu me alonguei um pouco mais. E aproveitando, Luciano, que eu não combinei isso com você, só para aproveitar, né? A gente não vai estar tanto aqui, mais o Júnior, mas eu quero dizer da alegria que é estar aqui. Apesar da preocupação, né? Você já dorme mal no dia que se acerta, né? Porque não é fácil a cobrança que é esse clube, essa divisão. Falando um pouco até uma pergunta que fizeram para o Júnior, das SAFs, dos investimentos, e que outra coisa que eu coloco é o aumento de estrangeiros, que foi para 9, de 7 para 9. Isso está fazendo que muitos atletas da Série A estejam indo para a Série B, porque os espaços lá estão escasseando, né? Estão sendo preenchidos por atletas estrangeiros, porque eles são mais baratos, né? Pela economia brasileira no continente, que é a melhor que existe hoje no momento, né? Já foi uma das piores, né? Eu já peguei inflação a 80% ao mês, quem é mais velho aqui sabe. Mas hoje o Brasil oferece essa condição para o atleta estrangeiro, e isso está fortalecendo muito a Série B também, né, Júnior? Então é uma competição que está tendo o seu nível elevado a cada ano e merece uma atenção muito forte nossa, um trabalho realmente intenso da comissão técnica e meu também, tá? Outra coisa que eu queria colocar é que eu compreendo muito a imprensa como um veículo onde eu posso atingir o meu torcedor. Então, eu queria evitar, Luciano, é isso que eu não combinei com você, sempre que eu vier aqui, a não ser que uma situação excepcional, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, não tem número de perguntas, pelo menos para mim, o Júnior já não, você delimita com o Júnior, mas quando for o caso de tiver que vir aqui, vocês fiquem bastante à vontade, não tenha pressa, eu estou aqui para isso, é minha profissão. A partir desse momento que eu passei a receber do Guarani, eu sou um profissional e eu sou o responsável pelo que vai acontecer aqui dentro do departamento, ok? Vamos lá para o Chay. O Chay é um assunto que eu vou resolver. O que vai acontecer com ele daqui para frente é minha responsabilidade. Não vou me aprofundar agora porque é um assunto interno, eu nem encontrei com o jogador ainda, nem com o grupo, então não vou externar aqui o que eu penso por enquanto, tá bem? Mas isso vai ter uma solução
porque eu não gosto de ambiente com problemas. Eu tô aqui para resolver problemas, né? E nós estamos num momento que o foco é o Guarani, é a reação rápida, eu preciso reagir, eu preciso chegar perto, não deixar o pelotão da frente distanciar, não podemos deixar isso acontecer. É o início, mas cada jogo no ponto corrido, todo mundo sabe que é uma decisão e nós temos que jogar como uma decisão, não adianta falar. Tem que jogar como uma decisão. Então eu vou querer, em cada jogo que eu for assistir do Guarani, estar presente, trabalhar, na verdade, eu quero ver um espírito de decisão. Não tem por que não ser. A não ser que o Júnior Rocha erre na carga de treinamento, né, Júnior? Erre muito na carga de treinamento, o cara chega cansado, o que não vai acontecer, porque nós temos uma equipe multidisciplinar aqui muito qualificada, mas eu quero dizer isso, que é função minha cobrar para que isso aconteça, né? Se não estiver acontecendo, eu preciso ser cobrado pelo presidente, pelo conselho. É bem claro isso para mim e eu preciso assumir isso publicamente, tá? Desculpa me alongar aí, mas acho que eu queria um pouco esse tempo, tá? Boa tarde, Toninho, Igor Val, aqui da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo ao Guarani. E a minha pergunta é sobre o mercado atual. Para você, qual que é a posição mais carente, mais difícil de conseguir contratações? Olha, você diz no mercado geral, não do Guarani, né? Eu sinto que a zaga é uma posição que antigamente eu encontrava... Antigamente não, né? Eu encontrava um número maior de atletas e eu estou sentindo um pouco de dificuldade. Eu acho que esse setor, lateral direito, laterais esquerdos, os laterais no geral também, eu acho até que o Guarani tem sido feliz, tinham bons laterais aqui, o Bidu, depois o Mike, né? Bons laterais com força, eu acho que foram bem encontrados aí. Acho que por aí, eu acho que o centroavante também sempre é muito difícil, muito raro. A gente tem a felicidade de ter o Caio Dantas aqui, que foi há 4 anos artilheiro da Série B, né? 3, 4 anos, 5 anos, não lembro direito, no Sampaio Correia. E pode ser que ele depende, o centroavante depende muito do jogo, né? Da bola chegar, do esquema tático, tudo isso também. E a gente confia muito nele. Mas eu acho que por aí, eu falando em seleção brasileira, por exemplo, né? Eu lembro que na época que eu tinha condições de ir para a seleção, cheguei aí a ser convocado, tinha Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Aldair, Edinho, ainda jogava veterano, Márcio Santos, aquele do Flamengo, o Aldair já falei, aquele que jogou aqui, um canhoto, o zagueiro com André Cruz. Pô, só aí já 6, né? Enfim, você tinha variedade. Hoje o Thiago Silva joga 3, 4 Copas aí, porque, né? E ele é bom zagueiro, mas assim, você não vê uma renovação até na seleção. Você vê que os últimos grandes zagueiros do futebol brasileiro foram estrangeiros, desde o Balbuena, passando pelo Mina do Palmeiras, depois o Gustavo Gomes, que é um monstro de zagueiro, né? Até o Arboleda, que é um bom zagueiro, né? Não é nesse nível, mas acho que é um bom zagueiro, mas não chega ao nível desses outros que eu falei, mas é um dos melhores zagueiros. Titular de São Paulo há 5, 6 anos, não sei. Titular do Inter é um argentino, esqueci o nome dele agora. Titular do Grêmio é um argentino também há muitos anos, né? O Kahneman. Enfim, Medel, enfim, a gente vê eu não sei se o Danilo concorda, mas a gente tem tido uma dificuldade, sim. Assim, desculpa me alongar, mas é isso. Toninho, boa tarde. Sou o Victor Freitas, da TV Século XXI. Prazer conhecê-lo. Boa tarde. Você destacou na sua fala inicial que você vai trabalhar em conjunto com o Danilo, né? O departamento, então, vão ter 2 figuras centrais, o que é uma novidade desde que essa atual gestão do Guarani assumiu. Geralmente havia a posição do superintendente de futebol e era ele que executava e comandava todo o departamento. Com 2 pessoas
não sei se foi lhe passado isso ainda, ou talvez o Danilo possa comentar, o departamento de futebol vai ter mais autonomia em relação ao futebol do Guarani, porque anteriormente havia uma influência muito grande, tanto do Conselho de Administração, na figura do presidente, quanto do CEO do clube. Olha, as decisões finais, elas têm que ser do Conselho, do presidente. O que eu tenho que fazer é ter o poder de argumentação, emprestar ao clube, enquanto eu estiver aqui, meu profissionalismo, minha experiência, minha leitura, eu e o Danilo, na verdade, né? Então, é muito claro para mim, e eu não tenho essa vaidade, sabe? Que a palavra final sempre vai ser do presidente, sempre do conselho. Isso para mim é saudável, porque é um conselho, isso que faz um clube ser democrático, a gestão não incorrer em erros que podem vir a quebrar o clube, essa divisão de ideias, né, essa troca, ela é importante, né? Então eu transito bem nesse ambiente, sempre trabalhei em clubes associativos, nunca trabalhei, eu já trabalhei até em clube que tinha dono, Guaratinguetá, tinha um dono na época, mas Palmeiras é muito assim, eu transito bem, eu consigo compreender, eu tenho diálogo, tenho respeito e acho natural. Eu não estou aqui para ser nem melhor, assim. Só que eu assumo as responsabilidades, assim, com força, com bastante força, assim, porque eu acho que é função nossa. Eu não posso ser mais um a passar pelo Guarani. Eu tenho que fazer uma diferença, porque isso vai fazer diferença na minha carreira. Eu vivo disso. Então eu preciso passar pelo Guarani. E felizmente nessa função eu fui feliz em todas as experiências, espero ser feliz aqui também. Nas 4, foi Fortaleza, Palmeiras 3 anos e Fortaleza não pisou na zona de rebaixamento, lá na Série A, uma grande campanha, Dorival Júnior foi o treinador, depois eu levei o Hélio dos Anjos, Valdir Espinosa, a gente fez uma grande campanha, o time do Ronaldo Angelim, o Bosco, enfim, Fumagalli eu levei até inclusive para lá. E Palmeiras 3 anos, a gente recuperou, o Palmeiras só ficou em cima, brigou em cima, Libertadores e ganhou o Paulista e quase ganhou o Brasileiro 2009, lideramos 22 rodadas, deixamos escapar. Então eu passei essas situações e agora eu voltei na Portuguesa e depois de 8 anos voltamos para a Série A1, quase que invictos, né? E permanecemos na 1, eu saí depois do Paulista do ano passado, né? No final do Paulista do ano passado, pedi demissão. Então, assim, eu sei que é difícil aqui, cresce o desafio, eu chego, a janela está fechada também, tem esse aspecto, é verdade, mas não vejo problema nisso, eu venho com muita ambição positiva de conquistar. Eu preciso, isso é inerente em mim, eu não consigo trabalhar diferente disso, eu preciso ganhar jogo, eu não aprendi a perder até hoje. Isso é passado claro, vai ter cobrança no treinador, vai ter cobrança na comissão técnica, eu quero ver como que o fisioterapeuta, isso é função do executivo, entender um pouco de cada coisa, né? Gerenciar, a partir de hoje o departamento está sob minha responsabilidade, eu preciso assumir isso, tá? Então, repetindo até, é importante que o executivo assuma isso publicamente, é função dele, mas sempre deixando claro que num embate de ideias, o que é saudável, né? Em termos de uma contratação, se eu não conseguir convencer o conselho e a presidência, vai prevalecer o que eles quiserem, porque eles que fazem o clube. Não tenho dúvida disso e é o correto. Tudo bem, Toninho? Tudo bem. Antônio Lupe, Rádio CBN, seja bem-vindo ao Guarani. Obrigado. Você não vai lembrar de mim, mas quando eu estava começando minha carreira como jornalista em Ribeirão Preto, você era o técnico do comercial também, onde tinha um dono naquela época. E infelizmente você foi vítima também naquela ocasião do comercial, mas isso fica para um outro assunto. Mas você falou mais de uma vez que você precisa de resultado. Você precisa provar que você ainda tem capacidade de conquistar esses resultados. É claro que o Guarani, consequentemente, também vai ter resultados. Isso também é uma situação para provar para o mercado que o Toninho Cecílio, que desde que você saiu como treinador, aí você voltou como executivo, como foi o caso da Portuguesa, ainda tem muita lenha para queimar? Você acha que você, nesse período em que você passou por treinador e depois voltou como executivo, o Toninho precisa provar que realmente ainda tem muita coisa para provar no futebol e ajudar também no futebol hoje o Guarani? Olha,
as pessoas escutam falar de mim há muitos anos, né? E realmente dá a impressão, pô, o Toninho tá aí, aquele Toninho ainda. Mas assim, eu me considero bastante jovem e eu sim tentei a carreira de treinador, fui colega do Júnior, porque eu gostava. Na verdade, quando eu paro de jogar, as propostas começaram a surgir para gestão. E eu acabei me encaminhando nessa direção. Mas eu, ao sair do Palmeiras, eu tinha plano claro, eu estava no auge da carreira de executivo, era considerado um dos bons executivos do mercado, junto com o Rodrigo Caetano no Grêmio e o Maluf no Cruzeiro. Recebi proposta do Cruzeiro, do São Paulo, para ser executivo na época, mas eu queria ser treinador. E eu fui bem sucedido na minha forma de ver, mas não fui tão bem sucedido como eu queria. Eu ganhei um Paulista 2 pelo Santo André, fui semifinalista do Paulistão no primeiro ano, né? Pelo Grêmio Prudente. No primeiro ano que eu fui treinador, eu fui semifinalista do Paulistão, aquele Paulistão que o Santos ganhou do Santo André. A gente caiu para o Santo André. E outros trabalhos aí, com o 15 de Piracicaba aqui na região, eu considero um trabalho extremamente vencedor, em 2015, que eu pego o clube com 6 rodadas e 3 pontos ganhos na A1, estava praticamente na Série A2 e a gente até classificou. Então, não era o que eu queria mais, e nesse momento da carreira eu entendi também, minha vida mudou, eu tive uma filhinha, eu já tinha um filho grande. Enfim, eu acho que as coisas foram caminhando. Eu recebi um convite, eu não procurava, eu estava de treinador e recebi um convite do presidente da Portuguesa para voltar a ser diretor, ele precisava naquele momento. Eu acabei aceitando pela proposta dele, pela forma como ele administrava, e acabei voltando, assim, analisando o meu momento de vida, de carreira, e eu achei que era o momento. Então, assim, é importante para mim, como você perguntou, porque eu vivo disso, né? Então, eu preciso ir bem para despertar o interesse de outras equipes, né? Então, eu acredito que se eu não tivesse feito sucesso na Portuguesa, o Guarani não teria me trazido. Eu acredito, né? Então, além do que eu fiz lá atrás já, mas ficou lá atrás. Então, acho que cada vez que eu faço um bom trabalho, e é a intenção minha acontecer isso aqui também, eu acho que eu abro portas para mim mesmo também, né? Eu acho que é isso, todos nós, né? Eu acho que isso é uma coisa inerente à própria profissão de cada um. Boa tarde, Toninho. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Seja bem-vindo ao Guarani. Queria saber como é que vai ser o trânsito entre departamentos de vocês, se vai haver uma divisão onde cada um vai atuar, e principalmente dentro do vestiário, se a gente vai ver tanto o Danilo quanto o Toninho atuando dentro do vestiário do Guarani, conversando com os jogadores, tentando controlar, inclusive, cenário de conturbado do momento. Como que vai ser a atuação dos dois? Eu não sei se, assim, deixa eu tentar ser bem claro. As decisões macro, eu vou ter uma voz forte, certo, Danilo? Perfeito. As decisões macro, de montagem de elenco, mas sempre vai ter uma troca com ele, certo? Vai ter uma troca com ele. Eu tenho uma experiência um pouco maior pela idade, mas vejo no Danilo um potencial enorme para seguir nessa função de gestão, ou seja, executivo ou superintendente, o nome que seja dado, né? Cada clube adota um nome. Aqui sempre foi superintendente, como é no São Paulo, se não me engano, e agora tem o diretor executivo também. O importante é que eu serei o responsável maior das decisões que passam a ser tomadas a partir de já, certo, Danilo? No entanto, eu devo sempre me reportar, conversar com ele, porque ele é o representante da diretoria no meu ambiente. Então, eu sou um cara que estou trabalhando no Guarani pela primeira vez. Ele não, ele conhece o clube, já jogou aqui, já foi jogador, então ele é mais identificado com o clube e demais, por que não dizer assim, confiança da diretoria? Não que eu não tenha confiança da diretoria, mas é muito claro que, obviamente, eles conhecem mais o Danilo, está aqui há mais tempo, então é muito importante essa função dele. Eu acho ela
crucial. Então, não sei se ele é perene, vamos dizer, né? Desde que não faça alguma besteira, né? Acredito eu. Ele tem a confiança, ele é um cara que tem o trânsito mais facilitado aqui. Eu não, eu sou o executivo que chega para colocar ideias, para cobrar, para fazer acontecer, para tirar, para contratar, para, obviamente, sempre com a decisão do conselho por último, certo? Eu vou repetir isso, porque não é... Mas eu sou o cara que vai tomar as decisões de forma muito contundente. Enfim, não sei se o Danilo quer falar sobre isso um pouco, mas a gente vai transitar juntos, vamos estar os dois no vestiário sempre. Eu numa função um pouco mais, como eu disse, olhando para o todo, e o Danilo também olhando mais, acho que um pouco mais para a parte técnica, como deve ser um coordenador. Uma transição da base para o profissional, uma conversa mais ao pé de ouvido com o jogador, vai ser ele. Não que eu não possa fazer, mas o Danilo vai ter, ele já tem essa confiança do elenco que está aqui. Enfim, vai ser uma coisa, um completando o outro, acredito, Danilo. Porque eu acho essa figura fundamental. Vamos dizer que seria mais ou menos, comparando com algumas diferenças, o Milton Cruz no São Paulo. É um outro perfil, talvez o Chicão no Corinthians agora, o Edu Dracena que foi para o Cruzeiro agora, recentemente. Então tem o Matos, tem o Pelaipe e tem o Edu Dracena, o cara lá tem dinheiro, viu? Pedrinho. Então, é a mesma situação aqui, ganhando menos, tá? Que os caras lá, mas é a mesma situação aqui. A gente vai estar trabalhando para o bem do Guarani, isso que importa, né? Sempre com muito respeito um ao outro. Beto, assim, para deixar mais claro, a gente está numa situação de se alinhar, buscar o melhor objetivo dentro do clube, tanto com a experiência do Toninho, com a minha juventude no sentido e minhas convicções, né, do que eu penso. Então a gente sempre está alinhado para fortalecer o grupo, para poder fazer o que tem que ser feito no caso do Toninho como executivo, tomar algumas medidas e decisões nos momentos ali que necessitam imediatos, e toda decisão assim que seja um pouco mais pontual, a gente possa chegar e conversar e alinhar esses pontos para a tomada de decisão, obviamente com o conselho e presidência também, para a gente poder alinhar esses pontos. Então, a gente está aqui em favor do Guarani, para somatizar, poder fazer um trabalho mais consistente, que a gente possa abraçar mais o elenco, comissão técnica, né, e poder fazer esse trabalho para evoluir e elevar o nível do elenco e cercar todos os pontos para a gente ter êxito aí nesse campeonato. Toninho, boa tarde. Matheus Aboradi, Rádio Central Campinas. Seja bem-vindo. Prazer. Você acabou de chegar aqui no Brinco, né? Está se inteirando de todas as situações, mas com sua vasta experiência no mercado, no futebol, passando por várias etapas do futebol ao longo destes anos, eu queria saber o que fazer com este Guarani que vive um ano conturbado, problema de jogador com treinador. O Guarani vencendo apenas uma partida no seu estádio neste ano, quase caindo para a Série A2 neste ano também, e iniciando o Campeonato Brasileiro da Série B de uma forma muito ruim. Eu queria saber o que o Toninho pode fazer nos bastidores, o que ele pode fazer de diferente para mudar essa situação do Guarani. Bom, em primeiro lugar, é inaceitável isso, né? Um time que está muito organizado, que tem uma direção que provê todas as necessidades para o grupo e para a comissão técnica. Um clube com essa grandeza não pode passar por isso. Então, primeira coisa é não aceitar isso, achar normal. Não é normal. Estou errado? Aquilo que aconteceu o ano passado de bater no G4, aconteceu comigo no Palmeiras em 2009. A gente liderou o campeonato inteiro e teve uma... Acontece, a gente sabe o porquê, não vou expor aqui, porque é coisa interna, lá no que aconteceu comigo. É importante você saber onde errou, né? E eu faço parte daquela campanha. Então, aconteceu aqui também. Agora, o que não pode é começar o Paulista como foi. Essa é uma coisa que é inaceitável. Não é que não é... pode acontecer, pode, mas não é normal. A gente tem que estar indignado. Eu falei assim, eu não quero que aconteça isso comigo, eu quero interromper essa sequência.
Eu quero que o Júnior Rocha interrompa essa sequência. Eu preciso disso, o clube precisa disso. Então nós vamos fazer o quê? Não sei. Mas, modo de dizer, né? Mas a gente vai colocar todos os nossos conhecimentos para reverter isso. É importante vocês saberem que a gente está indignado, mesmo não tendo sido a gente. Mas a gente precisa reverter. Né? Não também criticando quem passou. Mas é importante que a gente tente, com todas as forças, e o jogador também. Né? Porque pode dar mais. Pode dar mais, eles são comprometidos, é um grupo bom, grupo trabalhador, mas podemos arrancar mais, vamos arrancar mais. Essa é a função nossa. Na questão específica minha, de executivo, eu preciso... eu atuo muito dentro da administração do grupo, lado a lado com o treinador. Então eu procuro tudo que pode vir a bater no treinador e eu tenho a capacidade de resolver antes, eu resolvo. É muito importante que eu deixe o treinador único exclusivamente com o pensamento em estudo do adversário, que já é bastante coisa. Qual o planejamento de treino da semana? Olhar para o G2, olhar para o G3, ele precisa... Eu tenho que cobrar o treinador e também, para cobrar o treinador, eu preciso entender de treinamento, quais os treinos que ele está dando são adequados para o nosso momento, são adequados para o futebol moderno, ele está treinando direito, como são as mexidas dele, tudo isso é função do executivo. Como é o intervalo do Júnior Rocha, do treinador, né? Então, e se tiver alguma coisa que eu possa sugerir, conversar com ele, dentro de um respeito muito grande, nada que envolva escalação, mas ambiente, gestão de grupo, eu acho, na minha opinião, o executivo tem que estar com a mão forte. Então, hoje vai ter um representante do presidente do conselho no dia a dia do futebol com muita força. E essa força não é só cobrança também, não. É ajudando o jogador. Então, assim, cada situação, cada jogo que acontecer vai ter uma análise minha. Eu também sou responsável pelo atingimento de metas mais curtas. Eu preciso fazer com que o grupo renda. Obviamente, eu preciso do treinador nisso, né? E um alinhamento. E, de repente, talvez o próprio treinador, a gente possa fugir um pouco do contexto, a gente trazer ele de volta para um caminho. Então, é minha função olhar esse todo, jogadores que têm ato de indisciplina. Isso é comigo, não é mais com o treinador. Isso é comigo, porque eu quero poupar ele disso. É claro que ele tem a linha disciplinar dele. Ele tem a dele, eu tenho a minha, que é a minha do clube. Né? Então, ele tem a dele, eu tenho a minha. E isso é saudável, né, Júnior? Porque eu preciso... O treinador, o grupo tem que sentir, o treinador não está sozinho. O sucesso vem através de um trabalho de uma equipe multidisciplinar. E nessa equipe multidisciplinar está inserido o executivo, o diretor. Eu preciso olhar para frente, eu preciso, além disso, eu vou jogar um campeonato, vou pensar em outro. Eu preciso olhar lá na frente enquanto o meu time está jogando. Preparamos o jogo, ajudamos o Júnior a preparar aquela partida, aquela semana. Eu e ele estamos pensando se vai precisar de uma troca, de um reforço lá na frente, olhando o mercado. Então, hoje, a nossa função, ela vive 2 campeonatos. Esse que está sendo jogado e o da frente. A próxima janela. Então, eu preciso me antecipar a quem tem mais dinheiro, né? Uma coisa importante, eu preciso entender que eu posso ser o clube que tenha uma folha que não é a maior. Posso ser, mas eu não posso ser o time que corre menos. Não posso, não tem o porquê o meu time correr menos. Tem o porquê um time pagar mais, beleza, tem mais dinheiro. Mas não justifica um time correr mais que o meu. Então nós temos que ser forte em alguma coisa. Se nós não somos tão fortes em algo, vamos dar um exemplo, dinheiro, vamos supor folha salarial, eu preciso ser forte em algo que não implique dinheiro. Então, por isso que tá havendo a troca do treinador, nós confiamos no trabalho dele. Quem sabe nós estamos trazendo um grande treinador que vai fazer essa diferença se igualar, né? Essa diferença de financeiro se igualar. Então, tudo isso é função do executivo, né? A escolha do treinador, fazer com que ele se adapte rapidamente.
prover o conhecimento do elenco minha, do Danilo, né? Para que ele tenha um início mais encurtado, alcance o sucesso de forma mais rápida possível, né? Ou seja, qual é a forma mais rápida possível? É o próximo jogo. Então a gente já trouxe hoje, só se fala no Santos, não é, Júnior? Só se fala no Santos, mesmo com apresentação, conhece um, conhece outro, esquece o nome desse, esquece o nome daquele, mas o Santos já está na nossa cabeça. Isso é importante para mim. E vai ser assim toda a rodada. Isso eu não abro mão. Isso não abro mão, porque não tem por que ser diferente. Se é decisão cada rodada, nós temos que jogar uma decisão e para se jogar uma decisão tem que se preparar para uma decisão. Então a semana tem que ser boa, tem que ter bom ambiente, tem que ter dedicação nos treinos, senão você não joga bem. Se você não treina forte, você não joga, tem que treinar no ritmo da competição, né? Então tudo isso é função do executivo, é observar, ver se está acontecendo. Se não estiver acontecendo, cobrar, fazer acontecer de forma respeitosa, né? Cobrar uma pessoa, não é porque eu cobro que eu estou desrespeitando, não. Então a cobrança, a gente vive de cobrança, cara. Tem que chegar, tem que ganhar, tem que vencer. Isso é desde que eu entrei no futebol, vai mudar agora. É assim. Então não dá para, emocional. Quando o negócio tá ruim, e vou fazer uma ressalva aqui, só para... Teve a queda do segundo, na reta final da Série B, foi ruim. É difícil de engolir. Porque se você ir para a Série A é uma coisa maravilhosa. Mas aí veio o Paulistão junto, em seguida, ruim também. Brigando pelo rebaixamento, o Paulistão é um torneio perigoso. O Santos brigou pelo rebaixamento, o Corinthians briga pelo rebaixamento. Não é só o Guarani. Calma também. Calma. Não é só o Guarani. Certo? Mas tudo bem, a gente não quer. E aí isso não muda, aí começa a Série B, só que a Série B está com 2 rodadas. Nós estamos em outro campeonato, gente. Eu sei que a torcida está machucada, eu sei que ela está ferida, mas nós estamos chegando agora, tem 2 rodadas de um campeonato de mais 36, e eu não estou amenizando não, eu estou querendo reagir rápido, mas só para contextualizar, nós estamos no início desse campeonato, não podemos perder o pelotão da frente, e para isso teve inclusive a atitude da diretoria de trocar o treinador logo no início, que mostra a vontade da diretoria de reverter isso o mais rápido possível. Mas esse é o contexto, e quando as coisas não andam tão bem, é preciso ir para a linha de frente. Não tem que ter, o emocional isso, o emocional aquilo. Eu sei que o emocional, nós somos seres humanos, os jogadores, mas nós temos que passar firmeza para eles. Liderança. Nós temos que, nós somos os líderes do projeto técnico. Eu preciso ir para a linha de frente, eu não posso me esconder na crise. A crise ela é para ser enfrentada, não é para você fugir dela. Ela aconteceu na minha vida muito cedo, em 500 outras oportunidades. Né? E no do Júnior também, no Danilo também, muitos jogadores lá dentro já passaram por esse tipo de situação. Os mais novos a gente tem um cuidado maior até, né, Júnior? Uns mais novos, um que está subindo e tal. Mas o meu grupo precisa ser aquele grupo, eu quero sentir isso e quero cobrar isso deles. Que o meu grupo tem que ser um grupo que vai para o pau. Falando português, claro, desculpa. Vai para o pau. Na crise, cresce. Você se agiganta. Porque senão ela não passa, ela só aumenta. Ela vai aumentar se eu me apequenar. Não, eu preciso me agigantar, aí eu vou conseguir passar, se eu não consigo de repente no tempo que eu quero, mas daqui a pouco eu consigo. É assim que nós temos material humano para isso. Se eu não tivesse material humano, né, Júnior? Aí é mais difícil, não, mas tem grupo para isso, tem treinador para isso, tem diretoria para isso, que está dando todo o suporte. Eu vi a estrutura do Guarani, está tudo muito bem montado, não falta nada. Então, assim, a gente, finalizando, né? Esse período aí, a gente precisa interromper e não é aceitável. Tony, a última da minha parte, você tem
uma característica de ter opiniões bem fortes, inclusive com uma atuação bem forte em redes sociais e tal. E você falou agora de comunicação, até pegando o gancho nisso, né, de se comunicar. A gente vem de uma geração de atletas, né, que essa comunicação direta ela tem ficado muito difícil. Não no Guarani especificamente, mas a gente conhece casos, inclusive, de o atleta ser cobrado e o empresário dele ligar para o presidente para reclamar que o atleta foi cobrado mais duramente num trabalho, coisa que na época do Danilo, por exemplo, quando foi jogador, era uma coisa inimaginável, né? Eu queria saber de você como se comunicar com essa geração de atletas que está aí, sem parecer agressivo e principalmente passando o recado, né? Deixando eles claros, eles entendendo exatamente qual foi a mensagem que precisava ser passada. Olha, eu tenho uma forma de pensar que o jogador precisa atender a imprensa com educação, porque a imprensa é o veículo para você chegar no torcedor, certo? Obviamente, vocês sabem disso também, às vezes pode ter uma pergunta que o jogador, na opinião do repórter, não foi agressiva e o jogador achou que foi. Se houver um caso desse, eu estou aberto para ouvir vocês e receber essa queixa de vocês e conversar com o jogador, analisar, né? Aí tem opinião de um e opinião de outro. Eu posso participar de alguma coisa, porque eu acho que a gente tem que respeitar muito vocês. Respeitando vocês, há o respeito recíproco. Correto? Então, eu não vejo... primeiro que esse negócio de um empresário ligar... tenho um pouco na minha carreira, assim, sabe? Tive uma vez e não gostei, porque a gestão é minha. A gestão do clube eu que sei. O empresário nunca gerenciou um clube. Então ele não passa pressão, não é ele que vai ser cobrado. Então eu limito, eu me relaciono bem, né? Os agentes estão aí, é legítima a profissão. Mas só nós aqui que vivemos do futebol, da prática do futebol, sabemos o que é isso aqui. Então, tem um limite. Então, assim, eu passei poucas dificuldades com relação a isso. Não recebi muitas ligações como gestor, sabe? Não recebi. Acho que 2 vezes, talvez, em todos esses anos. E não acho que isso seja tão frequente, não sei, não é tão frequente. É que existe essa crença, né, que hoje o empresário manda, tem muita influência. Eu não vejo isso tanto, e eu acho que se tiver na minha gestão, isso vai ser bloqueado, vai ser interrompido, porque o que direciona o jogador é o contrato que ele tem com o clube. Se ele está com um contrato longo, está sendo remunerado em dia... Eu devo satisfação, eu gosto muito de falar com o jogador. Eu prefiro o contato direto com o atleta do que com o empresário, né? Então, acho que há empresários e empresários também, né? Como há repórteres e repórteres, cada um tem um perfil. Eu não tenho tanto um problema com isso, é uma realidade, né? Faz tempo já, depois da Lei Pelé, o crescimento da presença dos agentes. Os jogadores precisam. A verdade é essa, eles precisam desse aconselhamento, né? É uma necessidade deles. Tem ótimos agentes empresários, corretíssimos, mas também tem aqueles que abusam, que orientam mal. Tem também, né? Então, depende de quem a gente pegar, sabe?